quero tirar uma palavra sobre conquista, sobre esse texto, discorrer com você, mensagens positivas sobre esse tema. Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 13, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: eu queria que você chamasse muito a sua atenção, para que você se concentre o máximo que você puder nesse último. Já é o final, gente, já está encerrando. Então, que você traga toda a sua atenção para aquilo que o Senhor irá encerrar, falar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 13, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei homens, sendo cada qual príncipe entre eles. Ele manda enviar príncipes de cada tribo. Fala, príncipes de cada tribo. Você está vendo o tipo de pessoa que ele envia? O próximo versículo diz assim: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Que tipo de homem? Fala, cabeça. Primeiro ele falou que os homens eles eram príncipes, depois falou que eles eram cabeças. Eram homens experimentados. Não era qualquer pessoa que ele enviou. Ele enviou pessoas convictas, que tinham a bagagem, que tinham conhecimento, que tinham chamado, que tinham direcionamento. Não eram pessoas que estavam aí sem saber o que foram chamadas para viver, se eram príncipes e cabeças. É esse tipo de gente que Deus quer usar nessa geração: príncipes e cabeças, homens convictos, posicionados, homens que carregam a palavra quando precisa de uma. É homem que depende da situação que chega, nada muda. É tem arroz ou feijão, ou ouro ou prata, ou pedra preciosa, a convicção dele é a mesma, porque o seu maior tesouro é o Senhor. Deus quer enviar esse tipo de gente para fazer aquilo que ele faria se Jesus estivesse aqui em carne. Mas ele habita dentro de nós. Os fariseus perguntavam muito: Jesus prega muito sobre reino, e nós o reino que está pregando. Jesus fala: não vem para a aparência de si, o reino de Deus está dentro de você. A resposta para a nossa geração está dentro daqueles que receberam Jesus como seu Salvador. O próximo versículo diz assim: versículo 4: são estes os seus nomes da tribo de Rúben. Aí você vai ver todos os nomes. Eu vou pular logo. Versículo 16: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar naquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Negueb, penetrai nas montanhas. Veja a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco. Olha o mandato. Vai lá e veja se aquele povo, se é o povo que habita, se são fortes ou se são fracos. Se são poucos ou se são muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou se é má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se ela é fértil ou se é estéril. Se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra desde o deserto de Zin até Rehob, a entrada de Ramate. Subiram pelo Negueb e vieram à terra de Hebron. Estavam ali Aimã, Cesar e Talmai, filho de Anak. Hebron, edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois disso vieram até o vale de Escol. Dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Versículo 24 diz: esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ele cortaram os filhos de Israel. O cacho era tão grande que 2 homens tiveram que pegar esse cacho e trazer. Versículo 25 diz: ao cabo de 40 dias voltaram do deserto, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Cádiz. Deram em conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, o seu
final. A palavra do Senhor diz: aquele que permanecer até o final vai receber a coroa. Deus não conta com desistentes, Deus conta com aqueles que vão até o final. E quando Ele olha a situação, Ele dá o relato de como que está acontecendo. Não é fingir que não está acontecendo, mas é olhar com os olhos do Eterno. Amém. Você está pronto para ser chamado para esse nível? A palavra do Senhor diz, o relato desde o versículo 27 foi: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Era como se ele tinha falado, não era? Este é o fruto dela. Versículo 28 diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito fortificadas, muito grandes fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo. Caleb fez o quê? Fale, Caleb e Josué fizeram um relato de retrocesso, se calaram. A palavra do Senhor diz que ele envia 12 espias para espiar a terra. Deus poderia ou não poderia já conquistar a terra sem mandar os espias? Sim, mas Ele sempre vai mandar alguém que diz que conhece o Senhor para mostrar para você ver o nível de fé que você está dando. Ele poderia muito bem, entra na terra e recebe, é nossa, é pouco. Mas não, Ele levanta aqueles que dizem que conhecem o Senhor para dizer: vai lá, e ver o nível de fé que você está. E quando eles viram lá, Ele diz: o relato, os homens são muito fortes, a cidade muito fortificada, são mais poderosa do que a gente. Olha o relato. E quem que Ele mandou? Os cabeças, os príncipes de cada tribo, os líderes, os experimentados, os que têm anos de caminhada com Deus. E quando voltaram, deram um relato de retrocesso e conquista. Mas sempre no meio daqueles que têm retrocesso, tem a convicção de quem Deus é. Os aliançados, os convictos, os famintos, os cheios de Deus, os caçadores de Deus, os parecidos com Deus, que têm cheiro de Deus, os que têm a unção de Deus, que foram enviados por Deus. Dos 12, somente 2 tinham um relato de conquista: Josué e Caleb. E esses dois, a palavra do Senhor está dizendo no versículo 27, no versículo 28 diz que eles fizeram calar o relato de retrocesso. Eu não sei como é que você faz diante da dificuldade quando chega na tua vida. Mas a palavra do Senhor diz: te mostra fraco no dia da angústia, porque tua fé é pequena. A palavra do Senhor está dizendo que quando nós temos uma aliança com o Senhor, diante da dificuldade, vai dizer para nós mesmos o nível de fé que nós estamos andando. Ou seja, a nossa convicção diz o nível, o interesse da nossa eternidade. Versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subimos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os 12 foram para o mesmo lugar ou não foram? Mesmo lugar. Viram a mesma coisa ou não viram? Mesma coisa. Mas nem todo mundo teve a mesma visão e convicção de Josué e Caleb. Por quê? Existe a diferença muito grande entre quem tem aliança e quem tem medo. Quem tem medo nunca vai dar uma resposta baseada naquilo que Jesus fez. Ele sempre vai colocar uma desculpa naquilo que Deus mandou dar uma resposta. Eu não sei como é que você se posiciona quando a dificuldade chegar. Muitas pessoas, na minha caixinha no Instagram, que eu abro toda semana, algumas pessoas falam assim: pastor, eu estou passando por tal dificuldade, como é que eu faço? Resolva e se prepare para a próxima. Porque vai vir, pode ser pior que essa que você está passando. Ou eu estou falando alguma coisa que é mentira? É assim ou não é? Mas a gente quer botar flor, romantizar. Assim diz o Senhor, irmão. Eles querem uma resposta que a Bíblia não disse. A Bíblia diz: no mundo tereis. Mas ele diz: tenha bom ânimo, meu amigo. Eu venci, se vira, vence também. Foi isso que ele está dizendo. Eu venci o mundo. Você também tem capacidade. Por quê? Porque a glória de Deus está derramada sobre nós. Joel 2,28, nós vemos, ele disse que acontecerá nos últimos dias que derramarei o Espírito sobre toda a carne.
temos o poder do Espírito Santo, ele habita em nós, nós fomos alcançados e salvos, o nosso relato não pode ser de volta, tem que ser futuro. Quando o nosso passado encontra com o nosso presente, ele tem que ser de vergonha. Por quê? Porque o nosso futuro está esperando alguém curado para dar uma resposta. Quando o nosso presente se encontrar com o nosso passado, ele tem que ser de vergonha. Por quê? Porque nós mudamos a nossa história. Nós não estamos mais lá, agora a gente está naquilo que Deus nos chamou para viver. E Deus levanta 12 homens líderes para falar, vai lá e representa. Aí eles voltam, 10 voltam com relato de retrocesso. Não, porque são mais fortes que a gente. Olha o próximo versículo. Versículo 32. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Versículo 32 diz, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Olha o que eles fizeram. A terra que Deus mandou conquistar, eles fizeram foi infamar. Sabe, querido, é muito difícil você andar com quem está querendo voltar. Se você está andando com alguém, o seu melhor amigo, aquele que não conhece a Jesus, mude. Porque você é o nível das 5 pessoas com que você anda, a maior dos seus amigos. Ou seja, o Instagram ele tem um código. Eu esqueci agora o nome. É um código que ele mostra a partir dos amigos que você segue, os amigos que você vê, ele traga seu perfil e envia para você a partir do conteúdo que você gosta. Você já viu que você clica no micro-ondas no site, quando você abre o site, o micro-ondas está lá de novo. Sabe por quê? Porque ele traça o perfil daquilo que você precisa, que você é. Então, se você só acessa, se a pessoa só acessa pornografia, se ele dá um Google lá, o que o Google vai ficar me dando? Só esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele traça o perfil que você é pessoa que consome esse conteúdo. É o algoritmo. O algoritmo do Instagram, do Google, ele sempre vai traçar o perfil meu e seu. Ou seja, se eu pegar seu celular agora e naquela lupinha do seu Instagram e dar um clique nela, ele vai apresentar tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você mais vê. Se for só pornografia, quando você só clica naquela lupinha, vai aparecer um monte de pornografia. Se é só futebol, vai aparecer lá. Se é só pregação, vai aparecer lá. Por quê? Porque você está sendo traçado um perfil para a sua geração a partir daquilo que você está fazendo. Versículo 32. Diante dos filhos de Israel, informaram a terra que havia inspirado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Olha o medo. Querido, medo é a identidade do pecador. Por quê? Porque quando o Adão peca, a primeira coisa que ele faz é se. Todo aquele que não tem comunhão com o Senhor se esconde. Mas todo aquele que é cheio do Espírito Santo aparece para resolver o problema. Eu estou na minha igreja para resolver os problemas, para ajudar ainda mais o meu líder. Eu sou uma extensão do ministério do meu líder. Ele não precisa me ligar e perguntar se eu estou hoje. Eu já estou lá dentro quando ele ligar. Eu já estou disponível. Eu não vou lá para dar trabalho, eu vou lá para dar uma resposta. E eles olharam e disseram assim: não, a gente não está contando, a gente é fraco. A palavra do Senhor diz: como o homem se vê no seu coração assim, você é o que você crê. Aliás, Satanás não nos vê como Deus nos vê, ele nos vê como nós nos vemos. Então ele está olhando para você e diz: vamos ver o que esse cara acha dele mesmo. Eu lembro do Tirica dizendo: eu vou falar comigo. Você tem que saber quem você é. Porque quando Deus te enviar para essas missões aqui, ó, você vai curado. Josué caiu
espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigante. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos, olha o medo, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, o medo era tão violento que eles achavam que os outros estavam achando aquilo que eles estavam achando. E o relato que eles achavam dele mesmo era aquilo que eles achavam que as pessoas falavam a respeito deles. Então aquela pessoa que é tripulada, ela acha que estão falando de mim, ninguém falou nada. Ou seja, essa pessoa tem essa convicção sobre ela, não é que as pessoas estão falando sobre ela, é como ela se vê. Uma pessoa convicta não precisa provar nada para ninguém, por quê? Já morri, não sou mais eu que vivo. Se você precisa provar algo para alguém, é porque Deus ainda não entregou o que você está querendo viver. Uma pessoa curada é uma pessoa amada. Uma pessoa curada, quando ela vê gigante, ela resolve o problema. O tamanho da testa que Davi viu. Qual é o problema que Davi viu? Ele viu uma testa. Versículo 33, mais uma vez. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. Olha como ele se vê. E assim também o éramos aos seus olhos. Versículo 14 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido. Você está vendo o que os líderes fizeram com o povo? Por causa da sua incredulidade? Eles trouxeram coragem para aquele povo com medo. A vontade do povo era de morrer, somente por causa de um relato. Eles não viram. Eles estão chorando por quê? Porque os líderes falaram: nós somos fracos demais para fazer aquilo que o Senhor mandou. Versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, os líderes. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eles desejaram morrer no Egito. Uma mente escrava sempre será necessitada, independente se ela tiver uma vida num lugar de abundância. Eles desejaram voltar. Você tem noção disso, igreja? Uma pessoa com medo é uma pessoa sem comunhão. Versículo 3 diz: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a ideia que eles tiveram. O que você acha de voltar para o lugar onde Jesus te encontrou? Existia um tempo que eu era desgarrado sem Cristo, e eu jamais quero voltar para o lugar onde um dia ele me tirou. O filho pródigo, ele fala, se não me engano, Lucas capítulo 16, ele fala do filho pródigo que voltou. E lá ele estava comendo comida dos porcos. Fala para o Senhor, quando ele caiu em si, foi o único momento que ele entendeu. Quando tudo acabou, o dia acabou, ele ficou na miséria. A Bíblia diz que ele caiu em si, lembrou do pai e disse: voltarei para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores estão esperando aquilo. Ou seja, até para voltar, a mente escrava pensou no pão e não na aliança. A decisão é sua, daqui para frente, permanecer crendo ou voltar para trás. Ou seja, se eu conversar 10 minutos com você, eu sei o nível que você está. Crendo. Porque baseado no relato que você tem, nos problemas que você passa. A mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, João capítulo 4, ela não falou assim: eu sou tão destruída. Não, ela perguntou: onde é que eu adoro? A mulher não tinha nada, mas mesmo que ela não tinha, ela estava doando. Por quê? Convicção. Estou esperando o Messias. Jesus fala: sou eu que falo contigo. A partir daquele dia, a vida daquela mulher nunca mais foi a mãe. Por quê? Porque ela não se
encontrou com o Messias como uma pedinte, ela se encontrou com alguém que tinha uma chave de rei. Como é que uma chave de rei que ela fez? Ela voltou para a cidade de Samaria. E a Bíblia disse que ela ganhou numerosos homens para Jesus. E trouxeram todos ao povo do Messias. E ela disse: venha ver, não é esse o Messias, aquele que nós esperávamos? A Bíblia diz que ela, no meio-dia, ela estava indo buscar água no deserto, dá 70 graus de sol. Por que ela foi meio-dia? Porque ela era uma mulher, era prostituta, ela era separada da sociedade. Então ela só poderia ir em um lugar onde não tinha ninguém, na hora que não tinha ninguém para não ser julgada. E quem está lá meio-dia? A gente acha que está só. No lugar onde mais você acha que está só, mais anjos estão trabalhando na sua vida. Aliás, é sozinho mesmo que você tem que vencer. Para de ficar se apoiando nos outros. A Bíblia diz que quando ela é tão curada, tão convicta, que quando ela recebeu Jesus na vida dela, ela foi buscar água. Mas quando ela encontra Jesus, ela deixou esse câmbio para lá e foi atrás de gente. Por quê? Ela bebeu o que Jesus ofereceu, água. Nunca mais vai ter sede. E ela fala: me dá dessa água. Ele disse: não é essa água que está pensando. É jogando livros de água. Vamos voltar para cá, não sair não. Versículo 5 de Números capítulo 14 continua. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Por quê? Porque eles não estavam acreditando. Tudo que Deus tinha feito, livrou o povo do Egito, as pragas, onde o povo do Senhor estava sendo protegido, as águas foram abertas para que eles passassem, o maná livrando eles todos os dias. Tudo que aquele povo passou e eles desejaram a morte e voltar para o Egito. Se essa for a nossa convicção, a gente nunca vai atrás de ninguém. Por quê? Porque primeiro é a minha família, primeiro sou eu, primeiro é a minha vez. E eu nunca vou atrás de alguém se eu não entendi que Jesus já está em mim. Se nós não entendermos o propósito do envio, a gente nunca vai dar tudo. O propósito do envio não é para você dar tudo. O propósito do envio é para você mostrar para você a convicção que você tem naquilo que você disse que tem. Porque quando você vai com a convicção que você tem, aí que o negócio acontece. Porque Deus falou assim: manda esses caras aí para eles mostrar para esses líderes quem eles são. Manda eles. Manda esses líderes, 12 líderes de cada tribo, os melhores, traga. Aqueles que dizem que tem Bíblia, aquele que diz que é crente, aquele que diz que conhece, aquele que diz que vai para o culto, aquele que diz que é bom, aquele que. Manda eles. Para ver se ele precisa de uma reforma, para ver se ele precisa de uma convicção, para ver se ele precisa de um avivamento. Ele da igreja não cresce com quem está voltando. A igreja não cresce com quem acha ou fala que é do meu jeito. A igreja cresce com alguém que está pronto para morrer pelo nome de Jesus. Amém. E para morrer tem que estar morto. Se todos dissessem, o Senhor disse: se o grande trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer e dar muito, a matemática de Deus nunca bate. Feliz é quem está chorando. Maior é o que serve, não o que é servir. Esse é o Evangelho da graça. Eles viram o gigante e falaram: somos fracos. Davi viu o gigante e diz: eu vou ganhar a guerra. Os dois viram a mesma coisa. Mas qual é a diferença? O problema dos 10 espias é que eles viram o tamanho do gigante. Davi, ele viu o tamanho da aliança. Aquilo que você está vendo vai dizer onde você vai chegar. Aliás, não é religião não, mas a palavra do serviço de João tem algumas coisas.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os velhos sonharão. Está falando de 3 gerações. Deus toca em todas. Deus toca em todas as gerações e nos leva para frente, não para voltar. Amém. Quando Davi viu o gigante, ele disse assim: quem é que disse o filisteu? Para ele ficar contra o Deus de Israel. Quando esses homens viram o gigante, eles vamos não, porque nós somos fracos demais. Somos um lugar preto. Enquanto você se vê dessa forma, Deus nunca vai dar nada, não importa, nem derramar nada sobre nós. Porque Deus não vai tocar em quem precisa de algo poderoso para fluir naquilo que põe de pé, eu falarei contigo. Mas está doendo, Deus. Levanta. Porque você pode, com Deus, você pode fazer o que você quiser, que não dá. Não dá. Ele não se emociona. Quantas vezes eu tenho que pecar para ser destituído do Éden? Só uma vez, né? Não negocia. Ele está chegando e vem um príncipe desse século, Leonardo, tem? Se você quiser caminhar comigo, existe uma forma lá. E não é brincando. Não é caindo, não é voltando, não é se converter hoje, semana que vem não. Aí volta, aí se converte de novo, vem para o culto. Aí falta, hoje tem Netflix, amanhã é fantástico. Quanto mais tempo você demorar para permanecer em Deus, mais vai demorar para Deus fazer o que você precisa. Vai fazer 11 anos que eu me converti, peguei vida para Jesus, eu nunca faltei tudo. Os jovens vai me chamar de radical. Aí eu digo, eu era primeiro. E hoje você está falando dele. Mateus também era. Você está falando dele. Paulo, não existe mais radical do que isso. E Pedro, pode meter o sarrafo e pegar a cruz e vir de cabeça para baixo. Era radical demais. Deus não conta com os naturais, com os normais. Pessoas normais, Deus não pode usar. Deus só usa intrépidos. Aí ele sai. Ele viu o tamanho da aliança e aqueles líderes viram o tamanho da sua fraqueza. O medo paralisa até quem diz que tem coragem, até quem acha que está. Existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que é para nos provar e nos mostrar para o nível que a gente está andando. Eu preguei ontem no encontro com Deus, eu falei sobre cruz, eu falei algo muito sério que pessoas depois vieram, porque eles foram muito fortes. Existem pessoas que só estão na igreja porque eles são amadas. Então, como ela não tem dentro de casa, ela busca na igreja. Existem pessoas que só estão na igreja por causa de alguma coisa que Deus pode dar. Pode ter certeza que pessoas assim, na primeira dificuldade, o relato vai ser assim, ó, gafanhoto. Ele disse com Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o fruto da oliveira vinha, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei. Exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Qual o seu desculpa? Ainda que, Paulo também fala, ele diz: você está batido sem ter abundância, de todas as coisas que eu destruí, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, tanto a ter abundância como a ter fome. Aí aquele versículo que eu encontro no carro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esqueceu que para poder todas as coisas tem que passar por tudo isso e não mudar nada. Às vezes o versículo que a gente mais gosta é o versículo que a gente mais não gosta. Pode olhar o versículo que você mais gosta aí. Ah, o Senhor é meu pastor, mas você sabe uma coisa? Que vem antes. Pega o seu versículo preferido e veja os versículos anteriores, se ele vai mudar na hora. Ou vai permanecer convicto.
ser preso não me custa nada, mas ser livre me custa tudo, até tomar uma decisão do inferno. É conquista que Deus quer, todas as áreas. Toda conquista vem a partir de uma mentalidade de destino. Onde você quer chegar? Se ele está falando 3 gerações, nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Existe profeta na sua casa. Nossos netos sonharão. Ou seja, eles não estão esquecidos, eles ainda sonham. Deus realiza as coisas. Porque Deus usa Davi com 12 e Abraão com 99. Abraão achava que estava tudo acabado. Deus fala, não, ele tem muito. E usa Abraão com 99. E os jovens terão visões. Se nós não sabemos aonde queremos chegar, qualquer coisa serve até aquilo que Satanás está apresentando. Porque se eu não sei distinguir o que Deus falou daquilo que Satanás está querendo que eu entenda, eu nunca vou fluir. A primeira coisa que Satanás quer é que a nossa mente seja destruída, para que a gente não tenha uma resposta baseada naquilo que o Evangelho está dizendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Se o nosso Evangelho, se você ainda não entendeu o que o Evangelho diz, somente os que se perdem. Porque o Deus desse século, de Satanás, cega o entendimento como fez com esses líderes, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque o medo de Satanás não é que você venha para a igreja, é que você entenda o que o Evangelho diz a seu respeito. O Evangelho é uma carta de amor, de pai para filhos. E se eu não me sinto amado, eu vou ter muita dificuldade de chegar até o final da minha vida. O apóstolo Paulo diz: acabei a carreira e guardei. Ele nunca abandonou, guardou. Nós não fomos chamados para abandonar nada. Se você está ministrando, fazendo o que Deus chamou você para fazer, saia de lá só se o anjo aparecer. E ele nunca vai aparecer. Não dá para voltar mais não. Não dá mais para voltar. A gente não serve nem no mundo mais. Não cabe a gente estar mais. Porque você vai estar no mundo do nada, você continuou. Você não é mais para estar lá. A gente foi criado. Até a expectativa da criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos e não dos simpatizantes. A criação sabe muito mais quem nós somos do que nós mesmos. Porque a criação está aguardando a gente dar uma resposta, uma sentença. E a gente está medindo. Deus me abençoa, a palavra do seu vida já te abençoe com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Já está tudo disponível, mas qual é o problema? Ele disse que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, mas existe um lugar nas regiões celestiais. Você precisa estar posicionado na sua vida. As bênçãos não vão vir para quem joga qualquer coisa fora. A expectativa da criação é dada pela manifestação de filhos. Não de pastores, não de evangelistas, não de mestres, de filho. Porque Deus só pode ter comunhão com quem é filho. É esse o ambiente que Deus quer. Aí quando você entender tudo isso, a sua mentalidade mudar, aí você vai ver o que Deus vai fazer com Deus chamar aquele ministério. Aí você imagina você sentar com uma pessoa 10 minutos e falar tudo isso. Aí o mão na garganta dela. Por quê? Porque se você mostrar para alguém que precisa de ajuda quem ele é, você está libertando o libertador. Uma pessoa, ninguém me ama, está tudo errado na minha vida. Continua. Estava dando tudo errado para esses caras aqui, ó. Josué e Caleb, está dando tudo certo. Viram a mesma coisa. No mesmo ambiente, mas deram resultado numa resposta diferente. No mesmo lugar. A Bíblia diz que nós lemos aqui que eles passaram 40 dias na terra, não é isso? Agora você imagina Josué e Caleb,
lado de gente que crê. Eles dizem, vamos entrar, e os 10 dizem, vamos morrer. 40 dias do lado de alguém incrédulo. Misericórdia. Vamos fazer uma rede? Deus me livre, não dá trabalho demais. Cada disso, cada daquilo, você é afogueado. Não, vamos fazer, porque Deus vai ser conosco. Não, mas tá, vamos fazer então. Então vamos fazer uma conferência, um encontro. Não, vamos fazer isso não, por causa disso aqui. 40 dias, Josué e Caleb estavam do lado de 10 homens frouxos. E o problema do frouxo é que ele sempre chega na frente. O primeiro relato é desse. O primeiro relato é tão grande que diz, deixa eu falar primeiro. Está na hora da gente cuidar desse detalhe, não está não? Como o homem se vê, ele não volta não. Eu não volto mais não. Olha, aconteceu o que eu até converso com a minha esposa, e ele pode ter 10 filhos. Continua crendo. Pode acontecer o que for. Eu começo a pensar as piores coisas que possam acontecer na minha vida se eu retrocedo. Vamos ver, se acontecer isso, eu volto. Deixa eu pensar. Você já conseguiu medir? Final do ano, todo final de ano, as empresas multinacionais fazem um balanço, né? Balancete, gasolete, quem não entende a administração sabe. Eles fecham para balanço. Eles fazem uma autoanálise. Se o mês de abril foi lucrativo referente ao mês de abril do ano passado. Então eles fazem essa análise, ou seja, o que eles precisam melhorar para permanecer e continuar. Se eles fazem isso, por que a gente quer que não faz uma autoanálise da nossa caminhada com Deus? A gente está crendo. Eu não quero chegar no final da minha caminhada achando que eu sou bom, sei tudo, não preciso mais de nada, não preciso mais aprender, que sabe essa pregação, que é isso, que é aquilo, esse povo, esse culto, essa igreja. Eu quero estar fogueado como naquele dia que eu levantei minha mão para Jesus. Porque Deus nunca vai usar quem sabe já tudo. Porque Ele já sabe o que vai usar para quê. Deus quer usar quem está querendo. Deus quer usar quem é humilde. Deus quer usar quem é cheio do Espírito Santo. Deus quer usar quem quer aprender. Deus quer usar quem se submete. Deus quer usar quem olha para o seu discípulo, a Deus, Moisés, e diz: vamos subir, vamos conquistar a terra. Por quê? Porque eu creio no líder que me viu. A gente precisa dar uma resposta. Eu entendi que convicção não é uma decoração da salvação. É uma realidade do novo nascimento. Você que decide como você quer crer, como você vai andar. A responsabilidade é nossa como igreja. E Deus não vai fazer mais nada, porque foi selado, a profecia está cumprida, o reino de Deus está próximo. Hoje é entre nós. A cruz foi uma conquista que Ele falou perto. Lá do Senhor diz: toda a autoridade me foi dada. A gente perde a autoridade no jardim. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, aparece para os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E naquele dia Ele diz: agora essa é toda a autoridade que conseguiu. Agora é você. Profetiza, fala, faz. Agora é você. Você crê? Agora somos nós. Ah, Deus, muda a minha mente. Oração errada. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é responsável por renovar a mente? Eu. Transformai-vos. Primeira pessoa. A culpa é sua. Ah, Deus, eu quero ser cheio. Me enche. Se enche você. A palavra do Senhor está dizendo o quê? Não embriagueis com vinho, mas enchei-se. A gente está esperando fazer que Deus faça aquilo que Ele já fez. Então a gente está anulando o que Ele fez anteriormente. Se a gente não mergulhar nas Escrituras, a gente vai perecer. E tudo descobrir. A Bíblia está dizendo coisas a nosso respeito, declarando, derramando, avivando,
conquistou. Cristo já derramou sobre nós, mas um atalho melhor. Ele quer derramar sobre nós aquilo que Deus já deu. Ele quer nos dar aquilo que já está disponível para a gente viver, mas por um lugar mais fácil. Foi isso que ele apresentou para Jesus quando levou ele no deserto. Eis que todos os 22 já é dele. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ô bebê, já é meu. O que ele usa? A palavra. Porque a única coisa que me dá convicção é a palavra. A única coisa que me dá retrocesso é parar de ouvir a palavra. Ó, você disse que a fé vem pelo? Se a fé vem pelo ouvir, ela vai embora quando deixar de ouvir. E todo aquele que para de ouvir é incrédulo e segue. Já aconteceu com alguém habituado? É demais, né? Senta aqui, ouvindo. É bom conversar com quem está crendo, não? Senta com Josué e Caleb para primeiro. Outro se ajeita, outro crente. No início da igreja primitiva, foram pessoas que dizem: nega Jesus ou vai lá no Coliseu. O que aquele povo viu ao ponto de não retroceder? Você já pensou nisso? O que aquele povo viu disposto a morrer pelo nome de Jesus? Só pode ser fruto de um encontro. Uma pessoa convicta está nos fazendo as obras de Satanás. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos muito de uma conferência de salvação. Conferência do Espírito Santo. Conferência de evangelismo. Conferência da palavra de Deus. Porque as bênçãos já estão prontas. Já está tudo disponível. O nível de fé que você vive, a culpa é sua. A culpa é minha. Mas é baseado na convicção, na consideração que você tem da palavra. A palavra do Senhor diz, se não me engano, Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 27. Ele diz assim: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele ouviu e praticou. Assemelharei ao homem prudente que ficou sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Deves vir escolher a chuva soprar os ventos e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve aos dois, ouve a mesma coisa, no mesmo lugar. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelharei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Incredulidade, vieram rios, primeira chuva soprar os ventos, e foi contra ímpeto contra aquela casa. E o versículo final, 27, diz: grande foi a sua ruína. A forma que você crê vai dizer se você vai ficar de pé. Se prepara para o próximo. Porque vai acontecer. Esse cara tem tanta comunhão comigo que a vida que ele está, tudo que ele está passando, ele não desiste. Ou menino insistente. Satanás tem que fazer uma reunião no inferno para ver o que faz para te desviar. Quando tu acorda, a reunião no inferno logo, porque o homem acordou. Se a tua convicção não leva você para níveis maiores, nós precisamos mergulhar no avivamento de Bíblia, para nós entendermos o que essa palavra diz. O poder do Evangelho é simples, o poder da convicção também. É simples para convencer uma criança de que Jesus vive e reina a um adulto de tudo que Deus disponibilizou para ele viver. Os dois ouviu a mesma coisa, um praticou e o outro não. Nós estamos vendo isso muito na nossa geração. Quanto mais se aproxima a volta do Messias, a palavra do Senhor está dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Quanto mais se aproxima, mais você vai ver gente saindo fora, abandonando o caminho, abandonando o barco, se vendo como gafanhoto. Pessoas estão esperando você dar uma resposta para conquistar a terra, para que eles vá também. O Evangelho não é brincadeira. Se eu aceitei o chamado, existem algumas coisas que eu não posso mais fazer.
olhe para a sua casa e vai dar certo. Que você olhe para a dificuldade que vai ser resolvida. Que você olhe para qualquer coisa que ainda vai vir, viu? E você diz, eu estou pronto. Porque a palavra do Senhor está dizendo, Tiago, ele diz, resistir o diabo ele? Esse é o comportamento de Satanás diante de um curado. Ele foge. Ele vai embora. Eu entendi que eu não posso voltar. O que vai dizer, cara? Isso não é um ministério de louvor. Davi venceu Golias ou não venceu? Davi venceu. A palavra do Senhor está dizendo, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, que Davi era um jovem pequeno. Era um jovem que não tinha estrutura de guerreiro. Se você ler a história de Davi diante daquela guerra, daquela luta, você vai ver que Saul chega para Davi e diz, você não pode vencer o gigante. E ele fala, por quê? Porque Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Você ainda é um garoto. Saul queria amedrontar aquele jovem. Mas aquele jovem era cuidado demais. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque ele se lembrou de uma vitória do consumo do leão. Davi só conseguiu vencer o gigante porque ele se lembrou. Andar com Jesus é andar com boas memórias. Caminhar com Jesus é ter boas memórias. Não é fingir que eu não vivi ou não passei, mas é entender que ele tem capacidade para resolver tudo. A nossa conquista, o livro da nossa conquista, vai dizer também da nossa aliança. Ele venceu o gigante. Eu quero que vocês olhem para dentro de você. Como está a sua fé? Ao ponto de sair desse lugar, ir para a sua casa e tocar em gente. Se você não crê, não tem como você conquistar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento. A gente já vai encerrando. E que você entenda essa palavra, essa conferência. O que foi para a tua vida? O que você vai fazer com tudo que você ouviu aqui? Se o grande tem que ficar na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. O problema é que a gente está vivo demais. A gente está vivo demais. Olha, Senhor, peça a Ele a convicção de Josué e Caleb, a coragem de Davi.